Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre Viva o Presente. Antes de começar, gostaria de pedir que quem não se inscreveu no meu canal do YouTube ainda e não ativou o sininho, que faça isso, tá? Porque é muito importante que a gente faça isso, tá? Por quê? Porque assim o YouTube vai jogar meus vídeos para frente, para que o canal possa se desenvolver e nós fazemos um grande trabalho missionário em nome de Deus, tá certo? E peço para vocês, assistam os vídeos, curtir e compartilhar, tá bom? E para quem não, como é que fala, não quiser assistir até o fim, assiste pelo menos até onde você conseguir, tá? E curta e compartilhe. Se você não quer assistir, pelo menos coloca lá para assistir, deixa ele visualizar pelo menos uns 30 segundos e para. E pega, curte e compartilha. Pronto, você já está me ajudando, tá? Mas o interessante é que você assistisse, porque a mensagem é importante para todo mundo, inclusive para mim mesmo, tá? Então é isso, vamos começar, queridos irmãos. Queridos irmãos, tem muita gente que deixa de viver o presente para viver o passado ou o futuro. Essas pessoas sofrem demais. Por quê? Aquela que vive do passado, ela tem os seus rancores, ela guarda rancor, ela guarda mágoas das pessoas e fica sofrendo por algo que já passou, que está decomposto já, está fedendo há muito tempo, já virou pó, já nem existe mais, e ela continua remoendo aquilo. Muitas vezes a pessoa não dorme por conta disso, a pessoa pega, dá aquela cochilada, acorda e começa a ver aquelas coisas tudo na cabeça. Então a pessoa não consegue dormir, não consegue viver mais. Aquilo vai importunando, vai deixando a pessoa estressada, vai deixando a pessoa doente, porque ela continua vivendo coisa passada. É preciso pôr uma pedra nesse passado, tá certo? Esse passado tem que ser posto uma pedra e passou, acabou, né? E a pessoa que vive do futuro também precisa entender que ela tem que viver o presente no futuro. A gente fala, ah, não, eu não vou gastar tal dinheiro porque eu posso precisar no futuro. Eu não vou no teatro, não vou no cinema, não vou em lugar nenhum. Eu vou ficar em casa para não gastar dinheiro para ter no futuro. Mas você sabe se você vai ter futuro? Tem que pensar nisso. Então, a pessoa muitas vezes deixa de curtir a vida e vive uma tristeza em casa, vive em casa, sentindo falta de sair, estressado dentro de casa porque não sai para dar uma curtida, para dar uma aliviada e fica sofrendo. Então também faz mal, às vezes a pessoa não chega nesse futuro, morre antes e sofreu à toa. E às vezes, entendeu? Então, às vezes esse futuro é outra coisa que você está pensando e você está sofrendo por antecipação. Tá certo? Então, queridos irmãos, temos que viver o presente. Então, por exemplo, tem pessoas que vivem do passado. Aconteceu algo, por exemplo, uma mulher que é conhecida de um conhecido meu. Ela sofreu abuso sexual na época antiga, né? Há muito tempo. E aí, o que aconteceu? Ela se traumatizou com isso. Ela não teve o controle da mente dela, não teve o controle da situação e fez o quê? Ela começou a ficar numa tristeza profunda e veio a depressão e ela começou a ser tomada pelo mal, né? Está sendo perturbada por um demônio, claramente. E aí o que acontece, queridos irmãos? Ela hoje ela trabalha, acho que ela tem 3 cargos de concurso, ela faz um emprego entrando no outro, praticamente ela fica mais trabalhando do que vivendo, ela trabalha, ela vive para trabalhar, não trabalha para viver, né? Tá sofrendo, tá acabando com a saúde dela, ficando cada vez mais doente, mais, uma depressão mais forte, que ela tá totalmente descontrolada. Ela distanciou todo mundo dela, é solitária, nem a família quer ficar perto dela, ela tem um filho que não quer saber dela. Olha a situação, você entendeu? Da pessoa. Tudo por quê? Porque ela continua, ela não consegue se libertar de um passado errado que aconteceu com ela. Ah, mas foi o moço que fez isso com ela. Sim, realmente pode ter, com certeza. Né? A gente não sabe o que aconteceu, mas ele não deveria, a pessoa não deveria ter feito isso com ela. Mas ela precisa perdoar para poder seguir em frente. Ela precisa perdoar, pôr uma pedra nesse passado para seguir em frente. Ela está se destruindo, acabando com a vida dela, por não dar um simples perdão, por não dar por não se libertar dessa situação, por não mudar o seu pensamento.
A decisão de mudar o pensamento não somos nossas. Que nem, por exemplo, eu vi ontem, foi hoje de manhã, ontem, uma reportagem de uma mulher que ela ganhou um processo porque ela estava morando numa casa nos Estados Unidos, de intercâmbio, né? Então, uma família lá cedeu a casa para que ela morasse junto com eles, enquanto ela estava lá fazendo o intercâmbio. E aí um dia ela descobriu dentro do banheiro da casa uma câmera, né? E ela foi olhar nessa câmera, tinha um carvão de memória cheio, lotado de imagens. Ela tomando banho pelada, nua, né? Então o que acontece? Essa mulher, ela processou esse homem, esse canalha, né? Que é um canalice fazer isso, é uma falta de respeito, uma pouca vergonha, né? E pegou e ela ganhou o processo, ganhou uma indenização grande sobre isso, em cima desse homem. Aí ela falou, porque aí tá falando que porque ela tá traumatizada com a situação, ou a autoestima baixa, né? Atingiu o psicológico dela, né? Os danos morais. Que danos? Só porque um desconhecido praticamente viu ela pelada? Quantos homens será que já não viu essa moça pelada? Quantos namorados ela já teve que viu ela nua? Qual a diferença? Me fala. Não tem diferença. A diferença é da nossa mente. Somos nós, a nossa mente, é que decidimos se é diferente ou não. Tá? Nós é que decidimos se nós vamos nos ofender, se nós vamos nos magoar, se nós vamos nos afetar por uma situação ou não. Entendeu? Não é a pessoa que vem, me xinga, que fala um monte de coisa, que vai me ofender. Sou eu que decido se eu vou ficar ofendido ou não. Eu simplesmente posso não nem ligar porque a pessoa está falando e acabou. Então, somos nós que temos que domar o nosso pensamento, a nossa atitude e saber se a gente quer ou não. Você fala, você está me deixando nervoso. Não, é nós que decidimos se nós vamos ficar nervosos ou não. Somos nós que temos que ter o controle do nosso corpo ou não. Entendeu? Então, não é uma questão de ser ou não ser. Ela tinha direito à indenização? Claro que ela tinha. Mas ela não tem que entrar numa depressão profunda, acabar com a vida dela por conta de uma situação lamentável como essa. Simplesmente agora ela tem que seguir a vida, já passou. Ela já não deve estar nem lá mais na casa dessa pessoa, já nem vai ver essa pessoa mais na vida, já ganhou a indenização, já vai ganhar esse dinheiro. Põe uma pedra nisso agora e siga adiante na sua vida, esquece o que aconteceu e vai seguir a vida. O passado ficou no passado. A situação já não está resolvida, já não ganhou o processo, acabou. Recebeu o dinheiro, é vida que segue. Acabou, põe uma pedra nesse passado. Você já tomou as necessidades cabíveis, tá certo? Já está lá, você já abriu o processo, não há mais nada que fazer. Não tem como apagar o que aconteceu. Então, esqueça e viva o seu presente. O passado ficou no passado. Já passou. Ele fala, uma criança que foi abusada, ela vai ficar traumatizada para ela. Não, depende de como o pai e a mãe vão se portar com essa situação. Entendeu? Primeira coisa, o caso tem que ser abafado, somente tem que ficar sabendo disso, a mãe e os pais. Vai na polícia, vai à denúncia. Mas não tem que falar para vizinho, para coisa, não. Isso tem que ficar ali, nem com outros familiares, é só entre os três. E você vai instruir essa criança, dali a um tempo, para que ela entenda e compreenda que aquilo foi uma coisa normal, que ela iria fazer isso com outra pessoa, que não é uma coisa errada, entendeu? Porque essa criança ela vai se traumatizar, quanto mais ficar falando a criança isso, que foi feito aquilo, isso aí vai traumatizar, então é preciso que haja diferente, que não fique espalhando, que nem outro dia eu vi na televisão, passando na televisão, que uma criança foi abusada, porque não sei o quê. Gente, isso vai mexer com a mente da criança, vai ficar todo mundo sabendo disso. Quando ela crescer e ela tiver noção do que aconteceu, ela vai ficar aí que ela vai ter o trauma, porque ela vai se sentir um lixo, ela vai se sentir envergonhada do que aconteceu, ela vai, entendeu? Ela vai sentir, ela vai ficar com um cara, com receio de olhar e falar, estão falando de mim, então não sei o quê, você entendeu? Então é uma coisa que não pode se espalhar, entendeu? Denuncia, vão atrás do cara, o cara vai preso, acabou o assunto. Não é uma coisa para ficar jogando na mídia, entendeu? Prende o cara tem que ser preso, tem que pagar pelo que fez? Tem. Então, ponto que pague, mas não tem que espalhar, tem que deixar a criança para proteger a integridade da criança. Entendeu? E os adultos somos nós que decidimos se nós vamos nos ofender, se vamos entrar em depressão ou não. Nós temos que ter controle de nós mesmos. É o que eu sempre falo. Né? Eu já vi gente, por exemplo,
que até morre por conta de trauma. Olha aquela artista, Carola Scarpa, casou com o Chiquinho Scarpa, descobriu que ele gostava de homem, né, além de mulher, talvez de mulher também, mas também de homem, e pegou ele na cama com outro homem. Ela pegou e entrou numa depressão tão grande que ela morreu. Ela foi definhando, 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 chegou a pesar 29 quilos e morreu de nutrição, de tristeza. Por que isso? Não é mais fácil ela ter divorciado desse homem e seguir a vida dela? Não sei se ela casou com união de besta, faça de mim, não importa. E que ela sair com a mão na frente e atrás, vai embora e vive a vida. Por que ela teve que se matar? Tá entendendo? Como é coisa do inimigo, isso aí é coisa do inimigo. A pessoa tem que aprender a controlar a mente. Não tem nada demais. Ela foi traída, foi seguir em frente, né? Faz igual na música lá da cantora, não sei se é da Nayara Azevedo ou a Maria Mendonça, não lembro qual que foi que gravou essa música, que era R$ 50. Que ela fala, não sei se na cara dela bato em você, mas não vem atrapalhar seu momento de prazer. E para ajudar a pagar a cama que ele satisfaz, toma aqui mais R$ 50. Entendeu? Então, ela ainda pagou pro cara tá lá com a amante, você entendeu? Aí tem aquela outra música também, Infiel, eu quero ver. Daqui a algum tempo você vai se acostumar a ela, que você vai enganar, tudo mais. Entendeu? Põe pra fora aquela dor situação. Então, é superação, gente. Não podemos ficar remoendo, já passou. Vai adiantar você ficar remoendo aquela traição? Quem errou? Foi você ou foi ele? Não, foi ele. Foi ele que te traiu. Quem adulterou foi ele. Quem vai responder para Deus é ele, não é você. Então, siga a sua vida. Deixe ser a pessoa para trás e siga a sua vida. Não fica remoendo o que já passou, que já foi. Tá certo? E aí nós temos o problema de viver o futuro. O ver o futuro é tão ruim quanto o passado. Por quê? Porque você fica fazendo planos, você fica deixando de viver no presente para guardar para o futuro. Então, por exemplo, não vou em teatro, não vou em cinema porque eu não vou gastar nada, eu vou ficar em casa. Não vou gastar um centavo a mais para ir juntando. Você sabe se você vai ter um futuro? Por exemplo, aqui um rapaz aqui, 30 anos acho que ele tinha, foi atropelado por um carro e morreu, por uma moto. E o cara que atropelou também morreu. Aí eu falo pra você, esse cara, se ele trabalhou 10 anos, tá com 30, se ele trabalhou durante 10 anos, e aí vou guardar o dinheiro, juntou R$ 30.000, mas não vou gastar meu dinheiro, vou gastar na conta de casa, que sobrar eu guardo, não vou gastar com nada pra mim, porque eu vou juntar com o meu futuro. Ele teve futuro? Não teve futuro. Adiantou ele juntar? Não. Então tem que viver, juntar o dinheiro é importante? Sim, é essencial, de vital importância. Mas você não tem que deixar de viver o seu presente para isso. Então, por exemplo, teatro. Para quem mora na cidade de São Paulo, vou dar até uma dica para vocês. Tem um site que chama, e tem um aplicativo também, Sampa Ingressos. Sampa, S-A-M de Maria, P-A, Sampa Ingressos. Nesse site ou no aplicativo, tem várias peças por toda a cidade de São Paulo com descontos. Então tem peça com 90% de desconto, 45%, 50%, 60%, 20%, 15%. E aí você consegue na peça de teatro mais barato. Por exemplo, tinha uma peça que estava acho que R$ 80 a entrada. Eu fui na Estampa Ingresso, eu paguei 25. E fui assistir com uma colega, uma peça. Não lembro qual que foi. Você entendeu? Então, por que eu não posso comprar um ingresso mais barato? Eu posso. Então, eu já não estou economizando e estou indo curtir. Você entendeu? Adianta eu, eu ficar vivendo do passado? Não adianta, eu tenho que viver o presente. Você entendeu? Eu tenho que viver o presente, gente. Tá? Nem o passado, nem o futuro. Se estiver falando, não, eu preciso tal coisa porque não sei o que, no futuro você tem que estar aposentado porque você não está trabalhando, aí você vai trabalhar, tem que estar aposentado, porque senão você vai achar que você não vai poder trabalhar, vai viver do quê? Mas quem disse que eu não vou estar aposentado? Ou quem disse que eu não vou conseguir alguma coisa? Quem disse que Deus não vai preparar algo para mim? Quem disse que eu não vou conseguir trabalhar? Você já está querendo Está querendo profetizar o meu futuro catastrófico, sem saber o que vai acontecer? Então para de querer ficar pensando no futuro, você tem que pensar no presente. Tá? Tem gente que vive desculpa o termo, mas um inferno no presente, com briga, confusão, contenda, e fica querendo pensar em futuro.
né? Tem gente interesseiro que pensa em, em ter um filho, por exemplo, para ganhar a Bolsa Família. Isso é um absurdo, né? Tem gente, por exemplo, que casa com segundas intenções, né? Por exemplo, você tem que entender que um casamento é, feito corretamente, né, uma coisa regularizada, a Bíblia prova isso, tem que ser assim. A pessoa que vive com uma pessoa sem casar, está errado, mas ela tem que querer casar com uma pessoa para regularizar a situação perante Deus, e não pensando em ganhar algum dinheiro dessa pessoa no futuro, que nem sabe se vai ter, entendeu? E se a pessoa morre antes da outra, já para pensar? Já acontece a história isso aqui. Um conhecido aí, pegou e ele e o irmão, né? O pai deles, esses dois irmãos, e a tia, que é a irmã do pai, eles herdaram uma casa que acho que era do avô. Ficou cada um com metade da casa. Aí o que aconteceu? Como eram só em dois irmãos e a filha e a tia não teve filhos, o que foi que ela fez? Ela e o irmão combinaram. A parte do pai deles ficava para o irmão e a parte da tia para o outro. Eles aceitaram assim. Aí o pai morreu e o irmão herdou. E o outro irmão ficou esperando que a tia morresse para ele herdar. E esperou, e foi, o tempo foi passando. O que aconteceu? O irmão morreu, né? Que estava esperando a tia morrer, o rapaz morreu, e a tia continuou viva. E quem que herdou a casa? Os filhos dele e a mulher dele. Entendeu? Quando a tia morreu. Então quer dizer, não adianta você esperar por algo que você não sabe nem se vai ter. Quem disse que você vai estar vivo daqui a 2 minutos, daqui a 2 segundos? Né? Às vezes a pessoa tá indo do nada, tem um ataque e morre, né? Eu já tive tia minha que morreu. Ela era saudável, tinha 87 anos, mas era saudável, subia e descia esse cara mais rápido que eu, tinha força nas pernas, tinha força física, viajava para lá e para cá, não tinha nenhum problema de saúde, tomava nenhum remédio. E de repente deu um ataque na mulher, lá ela caiu na cozinha, bateu a cabeça no fogão, morreu. Ninguém sabe o dia de amanhã. Então por que querer ficar vivendo um futuro que você nem sabe se você vai ter? Sofrer por antecipação que às vezes você não vai nem sofrer. Aí a pessoa sofre por algo que vai acontecer no futuro e você nem sabe se vai sofrer. E às vezes não ia sofrer nada. Né? Por exemplo, você fala, não, não, vamos resolver isso agora, vamos resolver isso, porque lá na frente vai dar problema, sei o que, é melhor de fazer isso aquilo outro. Nem sabe se vai dar, tá sofrendo sem saber, às vezes não tem problema nenhum, sofreu à toa. Quantas pessoas que eu já vi acontecer isso? Então, sofra pelo presente, algo que está acontecendo no presente. Não pelo que aconteceu no passado e nem pelo que poderá acontecer no futuro. Às vezes nem vai, quando não acontece, você sofreu à toa. Você está entendendo? Então pense no momento, pense nesse presente que está vivendo, eu estou vivendo agora, né? Que nem, por exemplo, essa história eu vou contar porque eu particularmente, até hoje eu fico chateado com isso que aconteceu, né? Nós tínhamos uma casa lá em São Paulo, tem uma casa lá até hoje, né? E no fundo tinha um pomar maravilhoso, cheio de frutas, várias coisas, dava fruta, pêssegos enormes, um monte de coisa, orvalho, pitanga, romã. E meu pai pegou, por um desespero, porque ele percebeu que estava caindo em produção, né? A situação, mesmo ele tendo uma aposentadoria de 2 salários, mais de 2 salários, mesmo a minha mãe tendo condição de trabalhar, mesmo tendo eu que também tenho condição de trabalhar, ele mesmo assim ele decidiu derrubar todo aquele pomar e fazer 3 casas de aluguel. E foi o que ele fez. Quando acabou de derrubar o pomar, disse que deu uma chuva tão forte, cara, que nunca tinha visto aquela chuva naquela região daquele jeito. Foi chuva de pedra, foi tudo, né, como se fosse um sinal de Deus pela tristeza do que eles fizeram lá. Na época eu era criança, eu não lembro, né, de contar, mas eu fico horrorizado com isso. Eu não consigo aceitar. Se fosse hoje em dia, eu não teria deixado ele fazer isso. Você fala para ele, compra um terreno aí por perto e constrói essas 3 casas lá. Por que derrubar o pomar? Mas nunca eu deixaria de ter feito. Sem contar que acabou a nossa paz. Porque as casas são no fundo de casa, então é vizinho, é assim inquilino fazendo barulho, é inquilino que faz confusão, é inquilino em discussão com o outro, não tem paz. Tem aqueles que fumam lá fora, tem aqueles que chegam bêbados, tem, então, e cara que pegou e
ex-presidiário que surgiu do nada, vai morar lá, marido da mulher que estava alugada, que ninguém sabia que tinha. O cara depois põe um cachorro no quintal pitbull. Ai, gente, não dá certo. Foi uma burrice muito grande, cara, que foi feito ali. Então, é lamentável uma atitude como essa. Mas eu já pus uma pé no passado, eu não vou ficar remoendo, sofrendo na minha vida por conta de uma situação como essa. Aconteceu, já aconteceu, acabou, passou, anos atrás, não é? Então, frente de ser precipitado como meu pai, na minha opinião, foi, ele deveria ter feito o quê? Comprar um terreninho ali por perto e construir essas 3 casas de aluguel lá. Você entendeu? Naquela época, isso aí já faz de pelo menos uns, uns, uns 20, 25 anos atrás, mais ou menos. Eu devia ter uns 10 anos, até menos. É? Entendeu? Então, pra que isso, gente? É um absurdo o que foi feito. Tá certo? Então, queridos irmãos, vamos pegar e viver o presente, não tomar uma atitude precipitada, pensar como agir, né? Eu acho que a gente tem que se controlar também. Porque, por exemplo, hoje eu fiquei estressado porque eu queria sair logo. Por quê? Porque eu tinha que ir lá buscar a bomba, que tinha que levar a bomba d'água, que é mina d'água, então tem que ter a bomba. E aí eu vi uma mensagem no celular, né, de que ia ter um negócio aqui da escola para regularização de endereço, né, para ter um endereço no Google Maps. E aí, o que aconteceu? Eu fui e aí ele pegou então, ligou pra minha prima, perguntava o que ela falava pra minha mãe para isso com vocês. E eu fiquei estressado com aquilo, que eu não queria que minha mãe fosse lá. Eu falei, não, eu tô com pressa. Eu não tinha que voltar, eu tinha que ligar, ver o negócio do carro que eu tenho que levar amanhã para arrumar, e tinha que preparar o carro para ir amanhã, ver os pneus, gasolina, ver como é que tá tudo o carro, para poder ir. E o que acontece? A minha mãe pegou e eu fiquei muito nervoso com aquilo, mas vamos, e ela não veio. Eu peguei então, na raiva, eu peguei e resolvi dar ré no carro e pôr o carro lá na estrada, lá embaixo, vai ficar difícil para sair. E eu não percebi que a minha cachorra estava atrás e atropelei a cachorra. Graças a Deus eu estava com pouca velocidade e não machucou. Entendeu? Mas se acontece alguma coisa com a cachorra, eu ia ficar com remorso pro resto da vida. Por quê? Porque eu agi precipitadamente, eu agi no nervoso, no ímpeto. Entendeu? Então a gente não pode, às vezes a gente tem que respirar fundo, se acalmar, se controlar. É terrível, eu errei, peço perdão a Deus, eu errei. Mas errar humano faz parte. Mas nós temos que tomar cuidado com o que a gente faz, ser bem cuidadoso com tudo. Então nós não podemos querer pôr a carroça na frente dos cavalos, é o cavalo que tem que ir na frente da carroça, né? Entendeu? Então, vamos procurar agir vivendo o presente. Esqueça o passado. Tem um olhando o passado para resolver, vai e resolva. Converse com a pessoa se tem um problema, peça perdão se você cometeu algum erro. Se você não errou, vai até a pessoa e perdoe a pessoa, tá certo? E põe uma pedra nesse passado e vamos viver o presente, tá certo? Nós não podemos viver do passado, nós temos que viver o presente, tá certo? Nós temos que viver o presente. O passado é passado, entendeu? E o futuro a Deus pertence. Então não queira viver nem o futuro e nem o passado, queira viver o seu presente. Então, viva o que você precisa viver, curta o que você tem que curtir. Você não sabe se você vai ter mais uma semana, um mês, um dia de vida, horas de vida, minutos de vida. Ninguém sabe qual é o momento de partir. Ninguém sabe. Pode acontecer de um segundo para o outro. Então, viva o que você precisa viver, viva como se fosse o seu último dia. Viva, faça o que tem que ser feito, seja feliz na sua vida, ajunte o que você puder de dinheiro por precaução, mas sem deixar de viver o que você queria viver. Curta a vida, vai no teatro com a sua família, vai no cinema, vai almoçar fora, vai curtir um museu, vai passear, aluga uma casa na praia, fica uns dias lá, entendeu?
Para quem mora na cidade, pode alugar também uma casa, um sítio no campo, que alugue, fica uns dias nesse sítio, curta esse sítio, viva a vida. Porque a vida é para ser vivida. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Eu espero que vocês possam ter compreendido um pouco do que é viver o presente. Não sofra pelo passado, né? E não sofra antecipadamente pelo futuro. Só sofra por algo do presente. Mas não esqueça, quem decide o grau de sofrimento, se você vai entrar na depressão, uma coisa, é você. Tenha o controle da sua mente, tenha a mente forte. E como é que a gente tem a mente forte? Lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, se fortalecendo psicologicamente. Porque problemas todo mundo tem. Agora, a maneira como a gente enxerga e lida com os problemas é que muda totalmente quanto ele vai nos afetar ou não. Tá certo? Então, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Muito obrigado, queridos irmãos, que assim seja. Amém. Falou. Até mais.